Olá, pessoas! Eu tô com minha voz falhando desde mais cedo hoje por conta que eu acho que é da festa que teve na escola, né? Enfim. Como vocês sabem, eu tenho feito aqui uma lista, né? De reacts de álbuns que são conhecidos como clássicos, né? Conhecidos por mim, né? Pelo menos que eu estou chamando de álbuns, né? Resgatando clássicos. Por quê? Porque eu estou pegando o álbum de alguns artistas que são muito conhecidos aqui no Brasil, mas posso estender isso para o internacional, mas por enquanto eu estou na versão BR, tá? E aí, se vocês quiserem indicar alguém de fora, e aí eu posso, né, reagir e postar, e aí volto com os BRs, vou com alguns artistas internacionais, enfim. É, e aí eu tô resgatando alguns clássicos e reagindo a eles para poder entender, né, ahn, como é, como é que eles se lançaram no mundo da música e qual era a ideia que eles tinham do mundo nesse período, né? E aí dessa vez, né, eu decidi reagir ao primeiro álbum da Pitty, que é o Admirável Chip. Admirável Chip Novo. Eu tô com minha dicção muito bugada hoje, eu tô assim me questionando por quê. Mas enfim, hoje eu vou reagir ao Admirável Chip Novo da Pitty, né, o primeiro álbum dela. Foi lançado em 2003, tem 11 músicas e 39 minutos de duração. Como vocês sabem, a maior parte dos meus reacts acabam passando o tempo de duração normal dos álbuns, né? Mas enfim, vamos aqui fazer uma análise de quem é a Pitty. A Pitty é daqui, né, da Bahia, né? Se eu não me engano, ela é solteiropolitana. Solteiropolitana. Eu também sou solteiropolitano, mas assim, nunca acompanhei a carreira da Pitty. As músicas que eu conheço são assim, as músicas que o pessoal canta assim em karaokê. Ela fez um show aqui em Salvador, no Rio Vermelho, mas eu acabei não indo, que foi um show de carreira, de 20 anos de carreira dela, se eu não me engano. E eu me senti muito mal por não ter ido, né? Queria muito ter visto o show dela, mas enfim, a gente não pode se arrepender por aquilo que a gente não fez. Então, a Pitty tem mais de 20 anos de carreira, é uma das grandes roqueiras do Brasil, né? Que isso todo mundo sabe. Gosto de rock, inclusive, e pelas músicas que eu já escutei das pessoas cantando, é um estilo de rock que eu gosto. Ela é muito conhecida pelas músicas Me Adora, Equalize na Sua Estante. Né? Essas são geralmente as músicas que o pessoal mais canta em karaokê mesmo, né? E rendeu uma longa e feliz parceria com o guitarrista Martin Mendonça, rendeu o projeto Agridoce, que foi indicado 4 vezes ao Grammy Latino. Ela já tem alguns prêmios também, né? E foi premiada 3 vezes com o Woman Music Awards, ok? Quantos álbuns a Pitty tem? Ela tem um, dois, três, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é com Nando, 10, acho que é 10, né? Ela participou aqui desse 11, né? Quer dizer, ela relançou o Admirável Chip Novo. E esse daqui que foi ao vivo em Salvador, que deve ter sido o show aqui que teve de 20 anos, enfim. Vamos lá. Vamos começar com a reação, né? Ahn, dando uma geralzona, assim, sobre 2002, além do ano de que meu irmão nasceu, né? 2002 foi o ano que o Lula foi eleito pela primeira vez, tá? E foi o ano que, acho que foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Se eu não me engano, foi isso. 2006 a gente ganhou? Eu não tenho certeza. Deixa eu olhar. Peraí. Foi isso mesmo. 2002, que eu já dei uma olhada aqui. 2002 foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa, né? Lula foi eleito e. ahn, meu irmão nasceu. Não sei se tem mais alguma coisa pra dizer sobre o ano. Creio que não, não vou falar nada também não. É, Vamos reagir ao álbum, né, direto. A primeira música se chama Teto de Vidro. Nossa, um guitarrão assim em cima. Ah, eu conheço essa. Pelo menos essa parte, né? Que não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Ela já começou com hit, né? Se tornou hit depois, na verdade. Sim, se movimenta, vivo, ouve.
de vozes gritando. Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Agora a voz da Pitty não mudou, pelo menos assim, né? Do que eu conheço não mudou quase nada. Ela sempre teve essa voz um pouquinho mais. Ela é um misto de rouco com. Um rouco com não rouco. É uma voz um pouquinho mais grave, não sei. Mas é uma voz rouca. Observando quase tudo, mudei. O mundo gira num segundo. Busquei dentro de mim os meus lares. E aí, tantas pessoas querendo sentir. Arrisca pela linha, não é tão diferente do que eu já fui um dia. Se vai ficar, se vai passar, não sei. E num piscar de olhos lembro tanto que falei. Deixei, calei e até me importei, mas não tem. Tem certo que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. Mas isso não é uma questão de opinião. Isso é só uma questão de opinião. Assim, né? Essa frase do que não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, eu conheço desde que eu era criança. Eu não sei se é por conta da música, mas meus pais já falavam isso, né? E aí eu não sei se isso é meio que uma. Faz parte da cultura popular, ou se talvez, né, por conta da música da Pitty tenha ficado mais popular ao ponto das pessoas tornar um ditado, né? Não sei. Mas é meio que uma música falando sobre você se importar com você mesmo, né? No sentido de não julgar ninguém, porque, tipo, cada um tem sua vida e tudo mais. E ela fala muito disso aqui, né? Nessa parte aqui que ela fala. Na frente está o alvo que se arrisca pela linha, não é tão diferente do que eu já fui um dia. Então, tipo, essas questões que às vezes o pessoal sai julgando o outro, sendo que na verdade talvez eles estivessem naquele mesmo lugar uns anos atrás, como os pais às vezes julgam muito os filhos, e no passado os pais também já tiveram nesse mesmo lugar que os filhos já tiveram, né? De ser inconsequente, de ser rebelde, coisas desse tipo, né? Então, assim, se você não tem um pecado, se você não tem um passado, se você não fez isso, né? Provavelmente em algum momento da sua vida, algo que é socialmente não é socialmente aceito, ou que pra você não é uma coisa comum na vida que você tem hoje, que você atira a sua primeira pedra, e com certeza ninguém vai conseguir atirar pedra nenhuma, né? Enfim, vamos lá pra próxima. E é Admirável Chip Novo, a música que dá nome ao álbum, né? Essa daqui também conheço, pelo menos o refrão. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Mas novamente eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. Nossa, aí essa música acaba bem no momento, né? Enfim. Essa daqui, eu nunca tinha analisado a letra, né? Eu já tinha escutado ela assim, por osmose, mas nunca prestando atenção no que é que ela tava falando. Mas, por exemplo, tipo, essa questão do pane no sistema, alguém me desconfigurou, é tipo, assim, pensando no ano, né, 2003 ali, o filme Matrix tinha acabado de sair há alguns anos, né, pensando assim. E aí tinha aquela questão do mundo ser programado, do mundo de você viver numa realidade alternativa, né. E aí, talvez também tenha uma conexão com essa ideia desse chip, né, diferente que você ganhou porque você começou a enxergar as coisas de uma outra forma.
E ela fala sobre essa questão de olhos de robô. E, e ela fala que tudo assim, parafuso, fluido, lugar de articulação. Eu sempre achei que eu era vivo. Até achava que aqui batia um coração, nada é orgânico, tudo é programado. Porque assim, olhando socialmente, né? O que é a vida em sociedade, se não uma grande programação, né? É, até achava que aqui batia um coração, ou seja, o amor que a gente, da forma que a gente conhece hoje em dia, foi criado, né? A sociedade da forma que a gente conhece foi criada. Então ela fala sobre essa questão de você vai perceber, se você abre o olho, você percebe, ahn, você começa a reavaliar tudo isso que foi dito para você de uma forma do que é o correto e do que é incorreto, né? Então quando ela fala sobre pensar, falar, comprar, beber, é meio que é meio que como funciona esse essa organização, né, da ideia de comprar, que você tem que comprar, você tem que votar, você tem que ler, você tem que não pode se esquecer, você tem que usar, você tem que ser, enfim, né, ter, você tem que morar. Com essas organizações, a moradia é uma construção, a ideia de fala, a língua que a gente fala é uma construção, a ideia de que a gente tem que comprar, de que a gente tem que usar, do que a gente tem que ter, né, essas coisas todas são construções. Até a ideia de ser alguém é uma construção, então tudo é uma construção. Inclusive nessas partes da música aqui, ela fala tudo em. Ai meu Deus, tudo no imperativo. Então ela não fala na ideia de pensar o verbo em si, mas é tipo, ela está mandando você fazer. Então é assim que funciona o sistema. O sistema manda para que você se comporte de uma certa forma em específico, né? Gostei muito dessa daqui, não senhor, sim senhor, porque pode ser também, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa de senhor, a gente sempre pensa na ideia militarista, mas eu acho que tem mais a ver com como isso, né? Toda essa organização social faz com que a gente obedeça sempre a esses mesmos comportamentos e perpetue alguns pensamentos. Enfim. Vamos para a próxima, é Máscara. Máscara também acho que é muito conhecida, né? Ah, essa é muito conhecida também. Meu Deus, será que eu conheci esse álbum todo sem saber? Tô até me assustando, porque ela lançou 4 hits, que eu já vi que a próxima é com a Lizzy. Então ela lançou 4 hits de uma vez só, tipo, um atrás do outro em um álbum só. Inclusive minha amiga cantou essa música no karaokê domingo. Ui, cliquei sem querer. Inclusive eu vou ter uma história com essa música aqui, que eu lembrei agora. Já vi que a letra tem uma parte em inglês. Bom, algumas coisas que eu não comentei, né? Sobre esse álbum. Assim, se esse era o rock de 2003, com certeza se eu não tivesse 5 anos na época, 6 anos, eu seria super roqueiro, tá? Porque o tipo de rock que eu gosto é justamente nessa pegada aqui que a Pitty canta. Só que, sei lá, 10 anos depois disso, esse rock era lido como rock alternativo, não como rock, né? É, gosto muito da batida. Pra mim, assim, de som, guitarra, bateria, baixo, né, instrumental da música, eu não tenho nem o que dizer, porque é só acerto atrás de acerto. E combina muito com a voz da Pitty também, né? Sobre essa música, né?
eu lembrei que esse ano eu tava no show do Baiana System, né? No carnaval, né, gente? Carnaval, Salvador. Baiana System, pra quem não é daqui, virou lei você participar de um dos dias do Baiana no Campo Grande ou no Farol da Barra. Mas é muito mais, né? Ou na Ondina, né, na verdade. Mas é muito mais comum que as pessoas peguem no Campo Grande, tá? E aí, uma das convidadas no dia foi a Pitty. E aí, quando ela cantou essa daqui, o pessoal que estava no show, né, atrás do Baiana, na pipoca, gritou de um jeito que arrepiava, né? E era um pula-pula, assim, que, né, apertado, aquele empurra-empurra aqui que tá gostoso, né, da Ivete Sangalo. E, assim, a Pitty é uma energia diferente, né? E dá pra você ver, assim, pelo que eu vi, assim, né, no fundo do navio fantasma, né? Ela é uma pessoa muito educada, muito simples, muito tranquila, assim, pelo que eu vi lá no navio fantasma no carnaval. Essa música aqui é mesmo falando que, assim, pô, pra pessoa se apresentar como ela é, né? Sem precisar esconder, né? Atrás de rótulos ou do que ela acha que ela precisa passar para o outro, né? Porque às vezes o que a gente precisa, né, conhecer do outro é justamente esse lado sincero, essa abertura, né, que geralmente é, ninguém tem acesso. E acho que é justamente isso que a Pitty exige que a pessoa mostre, né? O importante é ser você, é importante que você se mostre, né? Mesmo que as outras pessoas achem que é bizarro, né? Mas que você seja você para que você seja aceito por quem você é, né? Para as pessoas te aceitem como você é, não pelo que elas esperam que você seja. É aquele choque de expectativa e realidade, principalmente que pessoas, né, como eu, LGBTs, precisam aprender a usar esse escudo para poder encarar essa vida social de que, independente do que as pessoas achem, né, que a gente bata no peito e saiba quem a gente é. Vamos lá para a próxima, que é Equalize. Essa Equalize, eu tô mais acostumado a escutar ela na voz da Pablo, porque a Pablo gravou, não tem aquele álbum que eu mostrei no começo, que é uma versão de Admirável Chip Novo, só que é gravado por outros artistas, e aí eu me lembro na voz da Pablo. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. E é muito diferente, né? A batida da Pablo é meio reggae. Já vi que não posso ficar tão Aqui é um pouco mais melódico e tranquilo. Num fluxo perfeito, Bem do jeito que você eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Essa parte é muito igual da Pablo mesmo, né? Adoro essa sua cara de sono. E ninguém registra a cena. De repente vira um filme todo em câmera lenta. Eu acho que eu gosto mesmo de você. Bem do jeito que você é. Eu vou equalizar. Essa daqui é muito boa, não tenho nem o que dizer, assim. Como eu tinha escutado a versão da Pablo antes, né? Dessa versão da própria Pitty, eu fui percebendo como a música é muito linda, né? É uma música romântica e muito. Ai, ela meio que fala sobre amar, só que de uma forma tão diferente, assim, né? Essa ideia de que eu vou equalizar você na frequência que só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção para poder te gravar em mim. E como assim grandes artistas acabam transformando grandes paixões em músicas, né? E isso também fica marcado neles, né? É, fica fazendo parte deles. E aí, nossa, uma pessoa se transformar em canção, inclusive a Lineker também, ela fala sobre isso, né? Quem sabe a Lineker não fala sobre isso de
transformar a pessoa na canção, justamente também por ter se inspirado, né? Ter como uma das inspirações dela a própria Pitty, né? E assim, é uma música em que você só acompanha, né, a beleza desse amor que gerou essa música aqui, de como eles são amantes e cúmplices, né? Acho muito fofa essa. A Equalize é uma das músicas assim que eu acho muito linda. Assim, uma coisa que eu esqueci, né, que eu tava observando, é que eu não tinha marcado as músicas que eu tinha gostado, mas eu não escutei nenhuma que eu não gostei até agora. Vamos lá para o Lobo. Agora a gente vai para as músicas que, pelo que parece, né, de acordo com as reproduções, a gente vai para as músicas menos conhecidas, né? Vamos lá. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome e então a guerra pra alimentá-los como animais. Nossa, a outra voz dela aqui. Houve tempo E a em que guitarra bem aqui também. o homem por sobre a terra viveu em paz. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Nossa, a guitarra aqui, hein? Gente, imagine isso daqui, que isso daqui é muito bom gravado. E como isso era maravilhoso ao vivo, né? E eu perdi. No vermelho. Mas imagine como deve ser isso daqui ao vivo, guys. De sonoridade, essa bateria, essa guitarra. Esse backing vocal que foi muito bem usado aqui, né? Quando ela fala o homem é. Aí as backing vocals entram. O lobo de fundo assim do homem. O lobo. Muito boa essa daqui. É, eu acho que eu entendo porque é que ela não fez. Assim, ela deve ser super conhecida entre os fãs, né? Mas o fato dela não ter estourado como as outras, eu acho que é porque o refrão ele é um pouquinho mais. É um refrão impactante, né? A discussão da música também é muito importante, né? De como os seres humanos, principalmente os homens, né? Eles acabam nesse processo de guerra e dizendo que a violência vai trazer paz, mas aí a violência gera mais violência e aí não tem como esse ciclo terminar, pelo menos a gente não vê até agora, né? Como terminar esse ciclo vicioso de violência e de guerra. E talvez seja isso. Ela tá com uma discussão muito boa aqui, né? Traz uma problemática né, a ser pensada, mas só que o refrão é tão mais tranquilo no sentido é só ela falando o homem é o lobo do homem e de uma forma que o backing vocal tá aparecendo mais, a voz dela não tá sendo nada muito, né? Nada muito presente no sentido de que ela tá, sei lá, a entonação da voz não tá muito pá. Ela só tá dizendo o homem até para que o pessoal cante, né? Dando continuação, enfim. E aí talvez por isso que ela não seja tão escutada, não sei. As pessoas não cantem tanto. Mas assim, eu acho que é uma música tão bem escrita e com uma sonoridade tão boa quanto as outras. Vou marcar essa também. Vamos para a Emboscada. Essa do Homem ao Lobo do Homem, eu acho que eu já escutei uma vez só. Pra quem me dizer se não é capaz. Essa começou a dar com ela cantando, né? Peraí. Pra quem me dizer se não é capaz, te pego na saída e vamos ver quem vai ficar. Pra quem me dizer se não vai ganhar. Nossa, meu Deus, olha isso aqui. Aff.
Aff, Jesus. Quem vai ganhar? Se não conte com ninguém. Veja tudo Nossa. como se não houvesse amanhã, porque parece Gente, não se faz mais música assim não, tá? normal. Mas em cada esquina fosse armadilha, emboscada. É checkmate, rapaz, então fim de festa pra você. Se ainda não percebeu, isso é uma emboscada. Armadilha. Pra quê? Veja tudo como se não houvesse amanhã. Nossa, essa daqui é. Isso aqui é uma experiência. Essa daqui não é uma música qualquer, isso aqui é uma experiência. Essa música é uma experiência mesmo sonora, tá? Muito boa. Gostei das várias viradas que ela tem, né? Eu só não entendi a letra, assim, o que é que tava exatamente querendo discutir. E aí eu fiquei me sentindo burro. Aí, tipo, e ela tá falando sobre ahn, violência, ela tá falando sobre ahn, as pessoas ficarem alerta com, sei lá, bala perdida, não sei. Eu fiquei assim, não sei exatamente sobre o que ela tá falando. Talvez eu tenha que ver algum tipo de entrevista, né, do período dela agora, falando como é que ela tinha pensado essas músicas, né? Mas eu gostaria de entender, porque essa daqui eu não entendi mesmo a letra. Não que seja uma letra ruim, mas eu só não entendi, só não consegui fazer a minha própria interpretação da letra, sabe? Ah, ficou meio que no literal do que tá dizendo aqui. Vamos lá. A próxima, mas gostei muito dessa daqui. Vamos para Do Mesmo Lado. Do Mesmo Lado é a música com menos streaming, caras. Vamos lá, hein? Do Mesmo Lado, ó. Essas músicas com essa batida descompassada aqui, que parece que vai avançar, mas ela dá aquele entrave assim, eu fico meio. Quem chegou ao ouvir o som? Quem ligou? Sentiu o tudo em dois. Quem preferiu? Vez que tudo é normal. Caralho! E eu tô do mesmo lado que você. E eu tô do mesmo barco que você. E eu tô do mesmo lado que você. Então pensa, ouve e vive a música. Então pensa, ouve e vive a música. Pensa, ouve e vive a. Pensa, ouve e vive a música. Essa daqui também é uma experiência, tá? Meu Deus. Assim, nossa, os instrumentais são maravilhosos, gente. Disso aqui, não tem uma música desse álbum até agora que eu tenha dito assim, eu acho que isso daqui de. Essa guitarra tá no lugar errado, essa bateria tá. Não teve nada a ver com a música. Nada assim, não posso dizer nada que é da música que seja desnecessário. Tudo é muito necessário. A forma como a qual ela canta a música, e aí do nada o instrumental muda. A forma com a qual ela canta a música em si, né? E ela deixa a voz um pouco mais suave. Depois a rouquidão vem também. Nossa, muito boa essa. Mais uma que a letra eu fiquei meio assim, né? Confuso, mas eu acho que o que ela quer dizer, né? É que no meio desse mundo em que todo mundo tem algumas certezas, né? Quem ligou se o som tá no tom, se tá no tom ou não, quem viu e mesmo assim falou, quem tomou e não gostou, quem partiu a terra ao meio, quem decidiu que era feio, é meio que ela trazendo pra esses questionamentos, né? E aí, tipo, quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? E aí, tipo, ao invés de você afirmar ou você seguir o mesmo caminho de quem
está afirmando algo, é você parar para questionar. E aí ela vem com essa ideia de estou no mesmo barco que você e eu estou do mesmo lado que você. Ou seja, eu estou assim como você me questionando, né? Me perguntando. E aí ela vem com, então pensa, ouve e vive a música. Então é mais essa questão de você pensar, né? Pensamento crítico, você se questionar, você ouvir a música e viver ela, né? No sentido de se deixa levar pela música, né? É, ou até mesmo como uma vida de artista, né? As pessoas estão criticando, falando, mas quem é realmente que ouviu? Quem é que realmente ligou se a música estava no tom ou não? Quem é que viu ou deixou de ver? E quem é que tá falando? Foi a pessoa que realmente viu. E ela fala sobre viver a música, tipo, pô, pensa sobre, né, o que é que você quer mesmo, ouve a música que você está tocando e também vive dessa música que você faz, né? Viver da sua arte em si. Enfim, vamos para a próxima. E é temporal. Chega simples, vi meu rosto e já não reconheci. Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali. Se o tempo hoje vai depressa ou não, quero uma fermata que possa fazer. Agora o detrás e as armas pra trás. Não sei, né? Eu me questionei duas coisas aqui nessa música. Deixa eu pesquisar assim, né? Idade da Pitty. A Pitty tem 47 anos agora, em 2023. 5, 5, 22, 22, 25. Quando saiu esse álbum, ela tinha 25 anos. E ela, assim, eu pelo que entendi, essa música tá falando sobre a passagem do tempo, né? É, essa questão de idade e como quando ela se olhou no espelho, ela viu seu rosto, ela não reconheceu, mas ela viu a história dela, né? Como se olhar no espelho faz com que você se lembre de tudo que você passou, mesmo que você não reconheça a pessoa que você é naquele momento, né? Tipo, meu rosto não me parece com o rosto que eu lembro, né? Mas pelas marcas que eu tenho, eu consigo reconhecer que faz parte da história de onde eu vim e do que eu já fiz, né? E que se hoje em dia, né, o tempo vai depressa, não tá nas mãos dela, que ela mesmo interessa me resolvendo ou não. Aí ela fala assim, quero uma fermata. Aí eu fiquei, o que é fermata? E aí eu fui pesquisar, a fermata é um ponto, né, numa nota musical que pode ser uma parada. Além de uma parada, pode ser meio que você segurar uma nota por um período, né, que você desejar. E aí eu não sei se o que ela fala, né, nesse sentido será que é uma parada que posso fazer o tempo obedecer a ela, ou se ela quer segurar uma nota por um período que faça o tempo obedecer. E aí a partir disso ela vai deixar as armas, né, e os medos para trás. Não sei se é essa questão, eu acho que a música fala sobre o tempo, a passagem do tempo e como a gente meio que tem medo, né, dessa passagem do tempo e dessa vida e esse tempo engolir a gente. Eu não sou Só de passagem. carro, eu não sou meu cabelo. Esse nome não sou eu, muito menos esse corpo. Não tenho cor nem cheiro, não pertenço a lugar algum. Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui. Eu possuo e possui. Espíritos são livres, espíritos passeiam por aqui. Espíritos são livres, espíritos só Nossa, dá uma mudada diferente então aqui agora, né? Espíritos passeiam por aqui, espíritos são livres, espíritos só passam por aqui. Nossa, sempre é bem assim, aquela cortada, né? Pra próxima música. Essa daqui eu fiquei, né? Eu gostei dela como
instrumental e tudo mais. A letra foi uma coisa que eu fiquei meio assim. E eu entendo porque é que algumas pessoas não porque é que ela não tem tanto streaming assim. Ela é uma música muito rápida, né? Uma música muito curta. E com um refrão que não é muito. Assim, não é muito influente assim, no sentido da batida, não é muito contagiante. É um refrão mais devagar, é cantado de uma forma mais lenta. Então, eu entendo porque é que ela não tem, né, tanto streaming assim, apesar de ser muito boa. Ela só tem uma virada mesmo aqui. Espíritos são livres, espíritos passeiam por aqui, espíritos são livres. Mas é isso, eu acho que essa música em geral, assim, ela só quer falar sobre essa ideia de que nós não somos nenhum dos rótulos, né? Na época se discutia muito sobre essa questão de rótulo, creio eu. Então, assim, a gente não so, nós não somos os rótulos que nos dão e a gente não é aquilo que a gente possui, né? A gente não é aquilo que a gente tem, né? Então, acho que é basicamente sobre isso que essa música fala. Agora, você não entende essa parte, né? Espíritos são livres, espíritos só passam por aqui ou passeiam por aqui, tipo, essa questão de ser uma alma e a alma não tem rótulo, não sei. Vamos para a Wannabe, No paraíso, penúltima preciso música. gente dar um tempo por lá. O dia passa enquanto eu perco o juízo. Quem foi que inventou que era assim? Sorrisos plásticos. Nossa, essa eu acho que eu já escutei uma vez só. Enfeitando um rosto de pedra, se a regra é ser tão simpático, mesmo que seja só pra convencer toda a plateia. I wanna be away from here. Essa eu já escutei já. Bomba explodir. I wanna be away from here. Nossa, ela tem tão poucos streams, gente. Essa música é uma das melhores que eu já escutei assim. é, Nos últimos tempos, né? Eu acho que tem um ano que eu escutei ela pela primeira vez. E, tipo, eu achei a letra muito boa. Nem sei porque que ela tem poucos streams assim. Bomba explodir. Abraços vazios, olhares de gelo, tão descartáveis como Do nada um negócio meio indiano, né? I wanna be away from here. A voz da Pitty tá muito boa, né? Nessa música. Nossa, tá maravilhosa. Essa daqui é a mesma vibe de Máscaras, né? É meio que a ideia de como as pessoas meio que se disfarçam pra dar continuidade a esse sistema que existe, né? De abraços vazios, de olhares de gelo, estão descartáveis quanto cascas no chão, que como a perspectiva das pessoas que são descartáveis, né? De que são todas iguais, né? Flashes capturam a melhor fachada, ou seja, a pessoa fingindo que ela é uma coisa que ela não é, mas quem vê foto não vê coração, né? Como as pessoas na verdade são. Ela também fala sobre essa questão aqui que eu achei muito engraçado como ela usa materiais diferentes para descrever a mesma coisa, né? Sorrisos plásticos, né? Que são aqueles sorrisos falsos, cumprindo o seu papel, ou seja, fazendo aquilo que eles são mandados, né? E aí pode ser até algo meio Perfect Celebrity da Gaga, né? Enfeitando o rosto de pedra, ou seja, aquele rosto que você tem que ficar mantendo parado, né? Seguindo, né? O tipo de regra ou aquilo que se espera da fama ou da sociedade. Se a regra é ser tão simpático, mesmo que seja só para convencer toda a plateia, eu quero estar longe daqui quando essa bomba explodir, né? Quando é tipo o que aconteceu com a Britney anos depois, né? Que ela era feita como the role model, a modelo, né, perfeita, a pessoa perfeita, o exemplo de menina a se seguir. E aí, de repente, se descobre o que é que está se passando por trás na vida da Britney e ela tem aquele meltdown bem grande. A última é semana que vem. Amanhã eu vou revelar, pois eu penso em aprender. Que há uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. Ei, pode nem chegar pra depois o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. A partir de amanhã
gostei dessa daqui também. Deixa eu ver, só ela finalizar. Acho que essa daqui, assim, foi um ataque, quase um ataque pessoal, né? Eu sou uma pessoa que eu procrastino bastante. Me desculpe, Pete, mas eu procrastino. Essa é a realidade, infelizmente. E aí, o que ela fala nessa música é justamente pra gente lutar contra esse processo, né? Esse costume de procrastinar, de certa forma. Porque a gente sempre diz que vai fazer isso, só que no outro momento. Ah, amanhã eu vejo isso. Ah, amanhã eu resolvo isso, né? E a gente tem costume mesmo de fazer ter esse tipo de comportamento. E aí o que ela traz é justamente né, essa pergunta de por que é que você quer deixar tudo pra depois, enfim. Eu tô mexendo aqui tô mexendo aqui no Spotify e aí tá bugando a tela, porque eu acho que a tela bugou aqui, né, enfim. Deixa eu terminar de fazer a gravação, depois eu resolvo isso. Mas esse costume da gente deixar as coisas para depois, e é justamente essa crítica que ela quer fazer, né? Para que a gente se movimente, né? Não deixe as coisas para depois, faça logo. Não deixe a vida te atropelar, porque pode ser que amanhã não chegue e tudo mais. Eu achei um ataque pessoal, tá, Pete? Enfim. Bom, quanto ao álbum, qual a nota que eu daria? Eu acho que eu daria de 10. Tem músicas muito boas e tem músicas que são menos boas. Não vou dizer que são mais ou menos, que são menos boas. Eu acho que eu daria. Ai, gente, de sonoro. Eu acho que eu daria uns 9. 9. 9 tá bom, né? Tá muito bom. O álbum tá muito bom. É porque não tem uma música que eu possa dizer que eu desgostei. Acho que eu vou dar 10 mesmo, né? 10 de 10, não é? Acho que é justo, porque não tem música que eu diga que é ruim. Não tem. Só tem música que eu não entendi ainda o conceito, mas não que seja ruim. Eu acho que eu vou dar 10, né? 10 para o primeiro álbum da Pitty. Não é à toa que ela continua fazendo sucesso até hoje, né? Enfim. Obrigado, gente, por ter visto o vídeo até aqui. Como eu falei, eu acabo fazendo um react mais longo do que o próprio álbum, né? Tem 42 minutos, enfim. Ai, eu queria não ser assim, mas eu falo bastante. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Do react. Deixem aí o like se necessário. Eu tô sem voz, a minha voz tá indo embora. Deixem aí o like se vocês gostaram, né? Compartilhem com pessoas que também gostam da Pitty. Comente se vocês querem escutar um outro álbum de algum outro cantor, de outra banda de rock, se da própria Pitty, que eu tenho interesse, né? Que vocês têm interesse de me ver, ou que me ver reagindo, ou que vocês acham que pode ser que eu goste, né? Um dos próximos álbuns que eu vou reagir é o álbum da Lued de Luna, que saiu Gente, vocês acreditam que a Lued de Luna lançou um álbum meia-noite de ontem, né? De hoje, na verdade. E é um álbum cheio de feat, que é a continuação daquele que eu reagi. Então, né? Vou reagir a esse álbum também. E temos ainda alguns álbuns para poder reagir que estão chegando, como o álbum do Sizzle Sisters, do Haim, que eu tô esperando já há um tempo. Meu cachorro tá fazendo muito barulho aqui embaixo. E tem alguns como do Rubel que eu quero escutar, né? Que eu nunca escutei nada do Rubel. E tem o do Teto Preto também, que tá na fila de que eu quero escutar, tá? Enfim. Um beijão pra vocês, fiquem bem. E até o próximo React. I'm acting. See you.